Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ramon Durães, sou MVP em Visual Studio ALM, trabalho há alguns anos já com plataforma de desenvolvimento, então esse faz parte do meu dia a dia, conviver com todo esse ecossistema rico e maravilhoso que é desenvolvimento de software. Mas hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, né? E que faz parte, né, do ciclo de crescimento de qualquer profissional, empresa e, de uma maneira geral, qualquer estratégia de desenvolvimento, que é justamente a ALM. Então o mercado hoje está perguntando o que é a ALM, né? Então essa é uma pergunta muito interessante que tem surgido cada vez mais. Eu fico feliz. Eu comecei a trabalhar com isso em meados de 2004, com o lançamento ainda prévio do Team Foundation Server, e a partir desse momento eu passei a me dedicar profundamente. A gente abriu uma área de negócio na 2PC e foi onde a gente começou a se posicionar de uma maneira muito forte no mercado com a ALM. E aí a gente tem alguns paradigmas que a gente precisa quebrar. Dentro da Microsoft, a estratégia de ALM é baseada no Team Foundation Server, que atende pra gente como o coração do projeto. Então a gente consegue conectar toda a nossa estratégia de desenvolvimento no Team Foundation Server e a partir desse momento gerenciar o nosso projeto de desenvolvimento. Eu estou falando para você que pode ser um modelo de gestão ágil, um modelo de gestão formal, enfim, a gente pode gerenciar os mais variados tipos de projetos de desenvolvimento usando o Team Foundation Server. E aí eu estou falando também de projetos em .NET, usando o Visual Studio, projetos legados até o Visual Basic e outras tecnologias, projetos baseados em Java, integrados com o Eclipse também. Então, quando você pensar em ALM, você tem que pensar num leque gigantesco de oportunidades que abrem para a gestão do seu projeto de desenvolvimento de software. E a ideia é justamente conectar. É a rede social do desenvolvedor de software de uma maneira geral. E aí a gente tem que pensar que a gente vai muito além do controle de versão, tá? E quando a gente fala de controle de versão, a gente não tem que pensar, eu estou fazendo check-in, check-out, eu estou controlando o meu código-fonte. A maioria dos nossos clientes, quando a gente chega, ele acaba perdendo código-fonte, liberando versão que não é a devida versão, liberando novas features que não deveria, que ele apenas corrigir um bug, por deficiência numa área chamada gerência de configuração, que é um dos pilares quando a gente começa a falar também de ALM. Quando a gente fala de Scrum, por exemplo, gestão ágil de projetos, o Team Foundation Server endereça isso de uma forma muito boa, porque fica muito ágil. Você trabalha com a gestão ágil e você pode ter visões de governança, que aí entra o apoio do ALM numa gestão ágil, para que você possa estar gerenciando o teu projeto e o teu time trabalha de uma maneira ágil e você não precisa interferir no processo ágil, né? E aí você vai ter os Scrum Board, você vai conseguir vincular, detalhar uma história em atividades e depois vincular uma atividade com o código-fonte. Então você, durante uma build, você vai conseguir saber o que é que está saindo de atividades no seu projeto. Então esse é um ponto muito interessante. Outra coisa muito legal é que a gente, através do Scrum Board, seja em projetos .NET ou Java, eu posso acompanhar a evolução do meu projeto usando o Scrum. Vou ter um burn down automático, vou ter um portal do projeto para colaboração do meu time. Uma palavra, quando você me pedisse para resumir a ALM, eu resumiria em colaboração, né? Então a ideia principal é uma estratégia de colaboração para projetos de desenvolvimento de software. A gente entra também na parte de Continuous Quality Enablement, que é você preparar uma arquitetura para desenvolvimento orientado a teste usando DDD, TDD, IOC, para construir realmente um modelo de desenvolvimento de software moderno com testes unitários integrados. E aí, através do nosso serviço de build, que a gente começa na parte da integração contínua e termina
no Continuum Delivery, que é produzir software tão bom que eu consigo automaticamente publicar em produção, né? Então a gente tem que pensar já nesse momento em maturidade. Eu acho que é o grande pilar do mercado hoje quando a gente fala em projetos de desenvolvimento de software. A busca agora precisamos fazer software da forma certa. E a LM ajuda a gente a endereçar esses pilares. E aí, para projetos que têm áreas de QA, a gente suporta através do Test Professional toda a parte de casos de teste, automação de teste, coleta de evidências, seja um print, seja um login, para que o tester consiga gerar informações e o desenvolvedor possa rapidamente reproduzir aquele problema e resolver. E eu estou falando isso de uma maneira integrada, você não precisa de uma ferramenta adicional de bug tracking, o próprio TFS faz isso também. Então todo o registro de bugs é feito dentro do TFS. Você registra as atividades, registra os bugs também. E aí a gente passa a ter relatórios que eu posso montar dashboards centralizados com informações sobre evoluções do projeto. Então são esses pilares, assim, de uma forma muito simples, que fazem que uma estratégia de LM provoque grandes mudanças em um projeto de desenvolvimento de software. Eu diria para vocês que o momento agora é justamente esse, de pensar em maturidade no ciclo de desenvolvimento. Isso faz uma diferença muito grande no projeto, um baixo investimento, na verdade. Se você avaliar qualquer projeto hoje de desenvolvimento de software em qualquer lugar do mundo, existe oportunidade de melhorias, né? Até os projetos mais modernos existe oportunidade de melhorias, desde a concepção da engenharia da gestão até a engenharia do software como um todo. E aí o ponto importante para você que quer estudar um pouco também de ALM é que há necessidade de você se preocupar com toda a infraestrutura de desenvolvimento, não somente a codificação ou não somente a gestão. Então a gente tem que pensar numa engenharia de software que cubra todas as áreas envolvidas no ciclo de desenvolvimento de software. E isso é importante porque você vai endereçar, a partir da análise que você vai fazer num perfil de um projeto, quais são as melhores estratégias para aquele projeto. Não dá para você aplicar uma receita de bolo única, mágica, para um projeto de desenvolvimento. É muito importante você entender aquele projeto, quais são os desafios de negócios daquela empresa, e com isso a gente integra, né, com o Team Foundation Server, com o Visual Studio, se tiver Java, com o Eclipse, enfim, traz todo mundo, faz todo mundo se falar, pega os testes, conectam também, pega os profissionais de negócio e a gente pode produzir storyboards integrados também, um novo plugin que tem no Visual Studio para o PowerPoint. Ou seja, a gente junta todos os interlocutores, né, que fazem parte do ciclo de desenvolvimento em um ecossistema integrado. E a palavra é essa, não é à toa que o Gartner em 2012 apontou a estratégia da Microsoft como líder para esse quadrante. É pela simplicidade, né, realmente, que você encontra na integração entre todos esses componentes que fazem parte do dia a dia de projeto de desenvolvimento. E eu sou testemunha disso, o que eu estou falando para você aqui é o meu dia a dia, né? Então, como eu disse a vocês no início, desde 2004 eu trabalho com isso e pude conviver toda a evolução dessa estratégia ao longo dos anos. Nessa oportunidade que eu estou filmando aqui para vocês também, eu estou aqui na Microsoft, né, nesse ano de 2013, e o meu papel hoje também aqui nessa semana é justamente entender toda a evolução da estratégia de ALM para os próximos anos e acompanhar isso, dar feedback também, para que esteja cada vez mais aderente às nossas necessidades quando a gente fala de projetos de desenvolvimento. Então, no resumo, quando alguém te perguntar o que é ALM, então você pode resolver de uma forma muito simples. É uma estratégia de colaboração para projetos de desenvolvimento de software, que permite integrar as mais variadas tecnologias, processos de gestão ágil, formais, controle de qualidade de software, tudo isso numa visão de colaboração, para que todos possam ter informações, para que todos possam contribuir com a evolução no projeto de desenvolvimento. Eu desejo sucesso nos seus projetos. Tenha em mente uma coisa: quando você pensar em ALM, pensa em construir uma escala de evolução. Não precisa você iniciar tudo de uma vez. Essa é a minha dica mais importante para você.
A depender do tamanho do seu projeto, não tem problema, você pode começar com estratégias desde do baixo e ir subindo. Não se preocupe com o tamanho do seu projeto, né? Então, na verdade, é um modelo que é aderente a qualquer tamanho de projeto. Hoje a gente tem o Team Foundation Services também, que você não precisa nem ter o TFS instalado, não precisa nem ter um serviço de build instalado. A gente tem tudo isso na nuvem, baseado no Windows Azure. Então isso é muito importante, facilita muito o ingresso de projetos, né? Porque você já elimina uma camada de infraestrutura, de gerenciamento que você precisaria estar se preocupando e foca mais na sua estratégia de desenvolvimento. Estou à disposição, se você quiser conversar mais alguma coisa, esse é um assunto assim, que me atrai muito, eu gosto muito de escutar os desafios em projetos de desenvolvimento de software. Um forte abraço e até a próxima. Meu Twitter é o @RamonDurães e o meu blog é o ramondurães.net.